Boa tarde, professor. Estava com problema aí? Não estava conseguindo? Para mim você tava travada aí, mas enfim, graças a Deus funcionando. Ai, que maravilha. Alegria estar aqui com você, Avaniza. Obrigado pelo carinho. A gente conversou ontem um pouquinho sobre o tema e Uhum. tenho grandes amigos aí na OAB de Goiás. Quero parabenizar também toda a OAB de Goiás, toda a Escola Superior de Advocacia, a subseção de Valparaíso, né, da qual você faz Isso. parte. Agradecer também aqui a ESA da Bahia, Thaís Bandeira, Luiz Gabriel, são nossos diretores aqui da ESA. Quero agradecer o convite e a oportunidade da gente debater esse tema tão importante para as eleições de Isso. 2020, que, sem sombra de dúvidas, já vem afetando muito a nossa democracia, o nosso processo eleitoral. Então, agradeço a oportunidade de estarmos juntos. Nós que agradecemos o doutor por ter, né, nos aceitado nosso convite. É um prazer estar recebendo o senhor na nossa live de hoje, né? E assim, deixa eu ver se vai entrar mais alguém. Vamos ver se entra mais Vamos, alguém. Porque tem um problema eu vi para a que gente caiu, poder, fique né? tranquila. Aí, se para poder, né, apresentar o senhor para os colegas, até mesmo alguns outros que talvez, né, não conheçam. Fernanda, boa tarde, Fernanda. Prazer ter você aqui na nossa live. Do seu, Juliana. O pessoal está entrando aí. Vamos ver o pessoal tá entrando mais para ver se a gente iniciar aí. Espero que não caia mais, né? Dá tudo certo Não, agora. tá tranquilo agora. Tá tranquilo. Falei, acho que ele está tendo um probleminha para poder entrar. Fiz a solicitação para entrar, mas para mim Na aqui hora, não, tranquilo. Thaís Bandeira, nossa diretora-geral da ESA, falei dela há pouco, acabou de entrar. ah, prazer. A conselheira Linda. nacional também, Thaís, nossa. Priscila Teles, Priscila Teles também, da Advocacia Teles, prazer. A Luciana tá aí, Glória. Tá todo mundo entrando aí para prestigiar a nossa live de hoje. Maravilha. Já estou à sua disposição. Quando você quiser começar, a gente já vai aos poucos debatendo o assunto para poder o pessoal também não sair da live. Isso, é. Vamos lá, porque eu sou, tecnologia não é muito minha área não, tá? Mas a gente tenta aqui. Estou aprendendo Mas, também. então vamos lá começar. Boa tarde ao pessoal que está entrando aí. Luciana, Matheus, né? Sejam todos bem-vindos. Então, na nossa live de hoje, né? Atuação da advocacia no combate às fake news eleitorais, né? Com o especialista, professor Hermes, que é professor, advogado, né? E tesoureiro da UAB Bahia, que é um prazer ter o senhor conosco aqui nessa live de hoje. Né? E assim, começando assim, as eleições de 2020 já estão sobrecarregadas com muitas expectativas, né? Assim, ninguém sabe se realmente vamos continuar, mas assim, tem algo que preocupa muito hoje, né? Os candidatos é as fake news. Esse é uma ferramenta, inclusive políticas, mais utilizada nas guerras, né? Informaticada no mundo inteiro. Então, assim, o que o senhor tem assim, para nos falar hoje sobre esse tema tão importante, né? Nos dias de hoje? Avaniza, eu quero aqui, antes de já entrar no tema, também registrar a Hum. presença da nossa presidente da OAB Jovem aqui, da OAB da Bahia, Sara Barros, que faz um Bem-vinda, belíssimo Saravaz. trabalho aqui, está nos acompanhando. E, inclusive, essa semana nós vamos ter um evento muito especial aqui na Bahia, que é o primeiro congresso online da advocacia. Bianca, minha esposa, também está aqui acompanhando. Já vi Thaís por aqui, outros amigos da Bahia. Enfim, Bem-vinda. a gente vai comentando. Mas as eleições de 2020, sem dúvidas,
vai ser uma eleição Hum. que vai marcar a história do Brasil, a história do nosso país, porque nós vivemos um momento atípico, um momento de pandemia, um momento que eu não gostaria de estar vivendo, que você não gostaria de estar vivendo, que a sociedade como um todo não gostaria de estar vivendo. E, naturalmente, a Só um minuto, eleição... Rafael Lara chegou, entrou aí, o nosso mestre da ESA aí, Rafael Lara, Maravilha, um grande. abraço, Rafael. E, naturalmente, a eleição vai sofrer um impacto, né? Porque a eleição é feita pelas pessoas, pelos políticos e pela sociedade, né? Que são os eleitores, que são aqueles que exercem a capacidade eleitoral ativa, né? De exercer o direito do sufrágio, o direito do voto, que é um direito constitucional. Nós vivemos um momento de muita incerteza. O Tribunal Superior Eleitoral tem tido uma segurança na condução desses problemas impostos pela pandemia, especialmente no sentido de cumprir o calendário eleitoral, que está previsto na legislação eleitoral, está previsto na própria Constituição Federal, na Lei Complementar 6490. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, a despeito desse momento de pandemia, tem realmente cumprido o calendário eleitoral, e isso não quer dizer que o Tribunal Superior Eleitoral não está sensível a esse momento de dificuldade. Ao contrário, o Tribunal Superior Eleitoral e a Justiça Eleitoral têm se adaptado, se ressignificado também, inclusive fazendo atendimento online, por e-mail, as sessões virtuais de julgamento, regularização de títulos também de maneira virtual. O Tribunal Superior Eleitoral já admitiu a possibilidade da realização de convenções partidárias por meio de aplicativos eletrônicos. E isso é uma mudança de cenário, né? Porque a eleição ela exige, e naturalmente, o contato das pessoas. Nós estamos agora em um período de pré-campanha de eleição municipal. Eu sou de um interior aqui da Bahia e a eleição ela presume a visita na casa da família, o contato físico, o contato com o eleitor, o contato com as famílias, e isso está prejudicado. Por outro lado, nós estamos vivendo um momento de adaptação na política, né? Se a gente está tendo que se adaptar na advocacia, Eu acho que também está tendo que se adaptar. Está tendo uma adaptação dos partidos políticos, da justiça eleitoral e, naturalmente, também dos políticos, prefeitos, vereadores, pré-candidatos, porque o Covid-19 tem, de fato, afetado a vida política, e nós estamos tendo crescimento de comunicação pela internet. Mas, embora tenhamos uma possibilidade de até haver um adiamento das eleições, final de novembro, início de dezembro, hoje é uma realidade. A Justiça Eleitoral já admite isso, mas isso é até um campo de outro debate. Hoje nós estamos aqui para conversar sobre as fake news e os seus impactos nas eleições, e até mesmo o papel do advogado e da advogada eleitoral nesse cenário. Como nós estamos tendo um crescimento da política pela internet, nós, naturalmente, atores do sistema eleitoral, partidos políticos, candidatos, advogados, juízes, Ministério Público Eleitoral, todos nós temos um dever com a nossa democracia. Então, nós temos que nos preocupar com as fake news, embora a internet permita esse contato. Você está aí de Goiás, eu estou aqui da Bahia, a gente está se comunicando, mas, por outro lado, a internet trouxe alguns maus. Na última eleição de 2018, nós acompanhamos o crescimento enorme das fake news, né, que são notícias falsas. As pessoas, muitas vezes, até de boa fé, acabam compartilhando as fake news, porque vê um link ali de uma notícia, não abre a notícia para verificar se é verídica, não consulta um site de confiança. Temos um crescimento enorme de perfis falsos, tanto no Instagram, no Facebook, no próprio Twitter. Hoje temos, inclusive, investigações sobre milícias digitais, e isso afeta sobremaneira o processo democrático. Um processo que exige lisura, autenticidade, igualdade de condições. A partir do momento que, eventualmente, um dos candidatos se vale de uma milícia digital, se vale de fake news, evidentemente isso vai afetar, inclusive, a igualdade
entre os candidatos e nós temos o dever de combater isso. Embora Combater. a justiça, a justiça eleitoral tem uma dificuldade enorme nesse combate. E na última eleição, inclusive em entrevista aqui em um blog da Bahia, eu falava que o WhatsApp é uma verdadeira terra sem lei no campo eleitoral. Porque se você compartilha uma notícia em um grupo de WhatsApp, aquela notícia ela é propagada, encaminhada em diversos grupos, aquilo vai tomando uma dimensão. E, por natureza, as pessoas, em regra, não costumam compartilhar o esclarecimento da verdade. Então, eventualmente, uma notícia falsa veiculada acaba prejudicando a imagem das pessoas, a imagem dos políticos, dos partidos. E o nosso desafio é grande. O nosso desafio nessa matéria, na eleição de 2018, já foi enorme, mas na eleição de 2020 me preocupa bastante, porque nesse período pré-campanha nós já estamos assistindo alguns pré-candidatos se valendo de perfis falsos, de notícias falsas, de blogs que só servem para poder realmente propagar. Doutor, você travou um pouquinho aí a sua fala. Voltou, Tá, acho que voltou okay. agora. Tá todo mundo ouvindo aí? Tá tudo certinho? Eu acho que tá, agora voltou. Acho que tinha travado e pode continuar, doutor. Não, então é isso, né? O nosso sistema político de propaganda eleitoral, ele tem por característica e como base a liberdade de expressão, a liberdade de informação. Acho que você tirou os comentários aí, não? A liberdade... Porque travou, porque a gente tira os comentários agora e depois a gente volta de novo, né? Porque senão vai tudo no seu rosto aí e a gente não consegue ver o senhor direito. Não, tranquilo. E né? Nós já fazemos isso sempre. Não, tranquilo. Dá como você preferir. Então, o nosso sistema político, o nosso sistema eleitoral, ele tem por base, inclusive considerando nossos princípios constitucionais, a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação, a liberdade de comunicação, a liberdade jornalística. Mas, por outro lado, nós temos também como um princípio basilar a veracidade. Então, nós não podemos, sob o pretexto de defender a liberdade de expressão, permitir que notícias falsas sejam veiculadas, né? E nós temos todo um sistema jurídico que muitas vezes não acompanha a velocidade da internet para poder combater as fake news. Mas, enfim. Então, doutor, assim, e o que são fake news em matéria eleitoral? Eu sei que você já explicou, né, detalhe, mas assim, qual seria o risco desse para a democracia? Afeta sobremaneira a democracia, né? Você tem um sistema democrático, um sistema que deve ampliar a participação popular, você deve preservar o voto consciente do eleitor, a lisura do processo eleitoral, um processo eleitoral que tem que ter por base a igualdade entre os candidatos, a paridade de armas. A partir do momento você tem o candidato A e o candidato B. Se o candidato B tem um verdadeiro esquema de fake news, uma milícia digital, que vai alavancar aquela determinada candidatura em prejuízo da outra, você está afetando o processo eleitoral. Você tem um processo eleitoral viciado, né? O sistema eleitoral ele combate o ilícito em relação à compra de voto, porque atinge o voto consciente do eleitor, né? Que é aquela tradicional captação ilícita de sufrágio, distribuição de vantagens, cesta básica e, eventualmente, a compra de voto pelo dinheiro mesmo, porque isso afeta o voto consciente do eleitor. Mas nós temos, inclusive na própria Lei Complementar 6490, regulando alguns aspectos da Constituição de 88, nós temos um sistema eleitoral para preservar a lisura das eleições, porque você precisa ter um processo democrático que materialmente permita a livre participação popular. Eu não posso ter apenas um processo democrático formal, que vão ter regras formais ali do jogo,
de registro de candidatura, de propaganda, dia da eleição, mas é um processo viciado. E esse processo pode ser viciado pelos usos indevidos do meio de comunicação. Né? Você tem um abuso de poder político, que o abuso de autoridade, mas, por outro lado, você tem o abuso de poder econômico e o uso indevido do meio de comunicação. Então, um determinado candidato pode, sim, se valer de recursos financeiros, inclusive através de Caixa 2, para financiar um verdadeiro esquema de fake news, como eu já disse, e isso configurar abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação, e isso pode ensejar a própria cassação do registro ou do mandato desse candidato que venha a se valer desse esquema indevido de fake news. É evidente que dentro do processo eleitoral isso deve estar caracterizado, a gravidade dos fatos de interferir na lisura do processo eleitoral, mas não é só. Nós, enquanto advogados eleitorais, nós temos um papel primordial no combate ao fake news. É muito comum durante as eleições a utilização de representações eleitorais. Diante, inclusive, do marco civil da internet, o provedor de aplicações da internet, aí o Facebook, o Instagram, o Twitter, ele só está obrigado a, eventualmente, a cancelar um perfil falso ou a retirar alguma publicação, se houver uma decisão judicial. Então, é importante, diante de casos de fake news, que as representações eleitorais sejam utilizadas, e é importante também que, dentro de uma organização de campanha, haja hoje uma equipe, especialmente em cidades maiores, de combate ao fake news. O Facebook tem ferramentas de denúncia de perfis falsos, de publicações de textos ofensivos, de notícias falsas. O Twitter recentemente criou uma plataforma para combater os fake news, porque nós estávamos acompanhando diversos perfis falsos que publicavam o mesmo conteúdo para que aquele conteúdo gerasse um alcance maior na internet. Então, deve haver um combate jurídico perante a Justiça Eleitoral através de representantes eleitorais, e também é importante que, eventualmente, inclusive, haja uma atuação do advogado e da advogada perante a justiça criminal. Pode haver, se for dentro do campo eleitoral, a apuração e investigação de um possível esquema de fake news no âmbito de crimes eleitorais, mas também no âmbito de crime comum, eventualmente no campo aí da injúria, da difamação, da calúnia, enfim, há espaço de combate. Agora, Vanisa, o que me preocupa é que muitas vezes a internet tem uma velocidade maior do que o mundo jurídico. Por isso que eu disse que dentro de uma organização de campanha é importante ter um núcleo jurídico para combater de imediato e tentar obter decisões que venham a retirar a veiculação de maneira imediata daquela notícia falsa, mas, por outro lado, tem que haver também uma própria equipe de comunicação para estar se comunicando com o Facebook, com o Instagram, com os provedores de maneira geral, e também esclarecendo a verdade, eventualmente com notas de esclarecimentos. Aqui na Bahia, inclusive, recentemente, o nosso governador, e aqui eu não falo de questão partidária, mas só para citar uma fake news recentemente publicada aqui, foi publicado que o governador teria adquirido ventiladores da China e que ele tinha antecipado o pagamento dos ventiladores e os ventiladores não teriam sido entregues. Foi uma notícia falsa, inclusive, a notícia dizia que essas empresas não existiam. Então, o governador esclareceu a verdade dos fatos, mas vivendo aqui na Bahia, eu te digo, no momento de compartilhar a notícia falsa, isso foi encaminhado em diversos grupos. Já a nota de esclarecimento, as pessoas compartilharam. E nós, eleitores, o cidadão, a cidadã, temos também um papel democrático na nossa democracia, e temos que ter a consciência de que não podemos compartilhar fake news.
Eu, particularmente, já compartilhei, confesso a você, devo admitir, mas hoje tenho uma preocupação de, ao receber alguma Tá, notícia ser duvidosa, verdadeira, abrir, verificar, consultar outro site de eventualmente né? maior credibilidade. Então, a sociedade também tem essa função. O próprio WhatsApp hoje limita o compartilhamento, né, de notícias, porque começaram a ser criados aplicativos para poder enviar Automáticos, mensagem de de maneira robôs. automática. Na eleição de 2018, eu recebi muitas mensagens de perfis falsos e, eventualmente, uma pessoa com menos experiência, com menos consciência ou até informações, poderiam acreditar naquelas informações. Eu cheguei a receber mensagem de texto, perfis falsos no Instagram, no Facebook, mensagem no WhatsApp, enfim. Realmente uma questão que nos preocupa muito e que vai ser, se eu pudesse dar uma dica hoje ao advogado eleitoral, é que estude como combater a fake news nas eleições e já tenha, inclusive, material de petição, modelos de representações, eventualmente de notícia-crime para a própria Polícia Federal, se for no âmbito Sim, da eleição para haver investigação, enfim. Porque na eleição nós temos que ser rápidos, né? Os próprios prazos de pedido de direito de resposta, se for algo no horário eleitoral gratuito, você tem que fazer em 24 horas, defesa em 24 horas, nós temos prazo de 48 horas, 3 dias, ou seja, quem quer advogar também nas eleições tem que chegar preparado. tem. É atualmente o maior desafio encarado pelos candidatos e pelos os partidos políticos hoje, né, em campanha eleitoral, são as fake news, né? E assim, pegando o gancho, é, professor, qual que é o perigo das fake news? Nas influências, na manipulação do povo. Esse tipo de manipulação virtual não traz prejuízo para a democracia em nosso país? Eu costumo dizer que a nossa legislação eleitoral chega a presumir que o nosso eleitorado são verdadeiras vítimas. Porque, embora a gente tenha, por princípio, a liberdade de comunicação, nós temos um sistema político, eleitoral, de propaganda bastante restritivo, com normas que vedam a veiculação de propaganda em bens particulares, em veículos, em bens imóveis. Enfim, nós hoje temos um arsenal de normas que vedam, né, a utilização de muros, que vedam a plotagem de carros, placas nas avenidas, utilização de carro de som, hoje só é possível em caminhada, em passeata, em carreata. Ou seja, nós temos uma legislação eleitoral bastante, porque tem uma preocupação com campanhas eleitorais que se utilizam do abuso de poder econômico e do uso indevido dos meios de comunicação. Eu fiz essa introdução justamente para dizer há uma preocupação tanto do nosso constituinte Uhum. originário, da Constituição de 88, quanto do nosso poder derivado, aí, tanto na Lei Complementar 6490 e na Lei das Eleições, que é a 9504, de tutelar a lisura das eleições e tutelar a consciência do eleitor. Então, é evidente que a propagação de notícias falsas afeta diretamente o nosso processo democrático e afeta e vicia o nosso processo de escolha dos candidatos. Então, por isso, a minha extrema preocupação para as eleições de 2020, que são eleições municipais, são nos municípios que as pessoas vivem, são nos municípios que as pessoas precisam de assistência social, de educação, de saúde. E se as fake news já foram tão utilizadas nas eleições de 2018, pode ter certeza que elas vão ser também muito utilizadas na campanha de 2020. Não à toa também que hoje, no âmbito do Senado Federal, nós temos uma CPI
das fake news, inclusive é presidida aqui por um senador da Bahia. Nós temos em curso inquéritos também investigando a utilização de fake news. Então, realmente, é um tema que aflige a todos e preocupa todos aqueles que refletem sobre o direito eleitoral. É bem complexo mesmo essa situação. Eu acredito assim, talvez se a população tivesse mais consciência de seus direitos, deveres políticos, conhecimentos, né, políticos, será que talvez essa fake news não afetava tanto, né, a população? Aí eu lhe pergunto, caso a população fosse mais polarizada, isso favorecia que a fake news não causasse tanta influência à população, se você tivesse mais conhecimento, talvez isso pudesse diminuir, né? Afetasse menos. Qual que você, né, você teria entendimento assim com relação a isso? Com certeza, dentro de um espaço de sociedade, quanto mais conhecimento tem as pessoas sobre a história, sobre a própria saúde, enfim, acesso à educação, acesso a universidades, eu tenho certeza que nos últimos anos nós tivemos uma ampliação de conhecimento, né, de acesso a universidades, enfim, pessoas que nunca imaginariam se formar, de fazer uma faculdade. Inclusive, eu conheço, por ser do interior, conheço muitas pessoas nesse sentido. Então, quanto mais informação o eleitor Então, tiver, mais consciência ele vai ter e menor será a possibilidade dele vender o seu voto. Se você tem acesso à educação, se você consegue estudar, se você consegue ter acesso a emprego, ter renda, ter uma vida digna, naturalmente você não estará propício a se vender por um saco de cimento, por uma cesta básica, por um dinheiro, eventualmente, que um candidato venha dar para obter o voto de uma determinada família. Então, quanto mais acesso à educação tem o eleitor, ele será mais consciente. E se o eleitor também tiver, inclusive, uma independência... Desculpe que entrou a ligação aqui, eu tive que pedir legal. Se o eleitor tem um acesso maior o eleitor tiver um acesso maior as à informações. informação, naturalmente ele vai ter uma reflexão maior sobre o processo democrático. O nosso Congresso Nacional, os nossos prefeitos, os nossos vereadores, o nosso presidente da República representa o povo. Foi a população que escolheu o nosso Congresso Nacional. Por isso, inclusive, que eu digo que esse tema em relação a possível adiamento ou não das eleições deve ser discutido no âmbito do Congresso Nacional e não, a princípio, diretamente pelo Tribunal Superior Eleitoral. É preciso que a Casa do Povo dê as respostas devidas. Então, termos eleitores com acesso à informação, eleitores mais conscientes, nós teremos um processo democrático mais justo, mais livre, mais limpo. E eu acho que é isso que a Justiça Eleitoral vem buscando nos últimos anos. E a OAB, inclusive, tem contribuído nesse sentido, inclusive com diversas assuntos na federal, para buscar eleições mais limpas, né, uma lisura maior do processo eleitoral. As redes sociais hoje tornam-se assim um terreno fértil, né, para fomentar a polarização dos discursos por meio de impulsionamento de notícias falsas. Bem assim, no mundo que vivemos hoje, infelizmente é triste, mas é a realidade, né? O que acontece hoje os políticos usarem dessa ferramenta, né, para prejudicar o seu concorrente, o seu adversário, né? E assim, como que os candidatos e partidos, ou como os candidatos, partidos e advogados podem combater as fake news nas eleições? O que pode ser feito, assim? O senhor pode entender Como que eu pode ser disse, feito para combater? dentro de um ambiente de processo eleitoral, né, que é o momento que você está ali disputando o voto, primeiro você tem que se preocupar em esclarecer a verdade. Transmitir para a população que aquela notícia é falsa.
Como você vai fazer isso? Nota de esclarecimento, utilização das redes sociais, do próprio WhatsApp, enfim, um compartilhamento social geral. Isso tem que ter, né? Que está no âmbito da assessoria de comunicação e é evidente que o jurídico deve apoiar isso. Por outro lado, a adoção de representações eleitorais para que essas fake news sejam removidas, né, dos provedores aí do Facebook, do Instagram, eventualmente do Twitter. É cabível também um pedido de direito de resposta. Eu tive um caso engraçadíssimo na eleição de 2016, contar aqui para vocês, em que eu pedi um direito de resposta no âmbito de um grupo de WhatsApp. Um representante de uma determinada coligação no interior aqui da Bahia, ele divulgou uma mensagem que atingia diretamente a honra de um candidato que eu advogava. Era uma afirmação completamente inverídica, manifestamente verídica, além disso era caluniosa. Eu fiz um pedido de direito de resposta, o pedido de direito de resposta foi deferido e depois divulgado em um grupo de WhatsApp. Então, o direito de resposta deve também ser utilizado. A depender do contexto, é possível se fazer uma notícia crimes, né, uma notícia criminal, para haver uma investigação de como essa fake news foi criada, quem compartilhou. Hoje nós temos delegacias especializadas no combate ao crime cibernético, que podem também fazer esse assessoramento. A depender do contexto, inclusive, a atribuição para a investigação, por ser eventualmente um crime eleitoral, é da Polícia Federal, e a Polícia Federal possui recursos humanos e materiais de fazer. É possível também a utilização da queixa-crime para, eventualmente, tentar configurar a difamação, a calúnia ou a injúria, né? Isso no caso de crimes contra a honra e que é uma ação de iniciativa privada, né? E, além disso, mostrar que, se houver um verdadeiro esquema de divulgação de muitas matérias falsas, ou seja, o uso indevido realmente dos meios de comunicação e o verdadeiro abuso de poder econômico, cabe uma investigação judicial eleitoral que está prevista na Lei 6490, a Lei Complementar 6490, e isso pode ensejar a cassação do registro ou a cassação de mandato, né? Sob o argumento de que esse eventual esquema de fake news afetou a autenticidade, a lisura das eleições, e isso vicia o processo eleitoral, e quem deu causa a isso deve sofrer a sanção, né, de inelegibilidade e também a sanção de cassação. Então, é possível também a utilização aí da AIGE, que é a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, para combater o abuso de poder econômico e o uso indevido do meio de comunicação, que podem ser materialmente demonstrados pela utilização de fake news. Tá, então nesse caso, as ações cabíveis eleitorais diante dessas fake news seria, você fala a punição perca de mandato? Qual que seria as... Veja, você pode ter um direito de resposta, eventualmente você pode ter, se for uma propaganda irregular, a aplicação de multa. Para ensejar a cassação de mandato, é necessário demonstrar que aqueles fatos foram graves o suficiente para ferir na lisura do processo eleitoral. Então, não vai adiantar eu pegar apenas um caso de fake news e ingressar com a AIGE, porque eu não vou conseguir demonstrar que aqueles fatos foram graves o suficiente para interferir no processo eleitoral, né? E isso não vai demonstrar que foi grave o suficiente para se gerar a cassação de um mandato. Então, para chegar ao ponto de dar entrada em uma AIGE nesse sentido, é necessário reunir diversos fatos, diversos de compartilhamento de notícia falsa. Cortou um pouco, voltou, né? Isso, Compartilhamento voltou. um esquema de compartilhamento de notícias falsas. Enfim, só gera
a cassação do mandato se realmente houver a gravidade suficiente de interferir ali na lisura do processo eleitoral. Ou seja, um caso de fake news não é o suficiente para chegar a esse ponto de cassação. Agora, é possível sim chegar a esse ponto de cassação. Pode ser porque por conta das fake news e o outro candidato, ele tenha sido prejudicado, né? Eu acho que, doutor, na minha opinião, acho que se aquele candidato ele foi prejudicado por uma notícia falsa do adversário, eu acho que nada mais do que perder o mandato, né? Assim, mas aí os líderes, né, os especialistas que dizem qual que seria a punição mais cabível, né? E então, assim, puxando o gancho também já das punições, né, que a gente já falou que seria, né, os estudos para saber qual tipo de punição que seria cabível nesses casos, assim, teria, assim, algum julgamento, algum julgado, qual que você tenha entendimento que realmente a pessoa foi punido por as fake news? Tem a Justiça Eleitoral, o próprio Tribunal Superior Eleitoral já enfrentou, né, alguns casos nesse sentido. Inclusive, na última eleição, houve uma ação dessa no âmbito da eleição presidencial, mas essa ação não foi adiante por ausência de prova, né, porque não basta a mera alegação, e no âmbito do processo eleitoral, no que tange a apreciação de provas, temos a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Então, é importante também que haja uma atuação conjunta. Por isso eu disse, é importante, eventualmente, você ingressar com a ação dessa, tentando a cassação do mandato. Por outro lado, havia uma notícia criminal na própria Polícia Federal e no Ministério Público Eleitoral para haver uma investigação específica, porque existem questões, inclusive periciais, de identificação de qual foi a máquina que foi eventualmente publicada ou compartilhada, qual foi o celular. A polícia ela vai ter muito mais ferramentas do que um partido político, do que um candidato ou o próprio advogado. Então, é importante haver um trabalho duplo, né, de manejo das ações e também adoção hoje de medidas no âmbito criminal, porque essa prova eventualmente produzida no âmbito criminal, ela pode ser utilizada também na ação eleitoral que venha a eventualmente ensejar a cassação do mandato. Entendi. E assim, doutor, seria as fake news um processo de alienação, de manipulação, de rebanho, induzindo o povo a continuar atuando na polarização política? Com certeza, hoje as fake news são uma ameaça, né, ao processo eleitoral. Nós falamos isso no início e, evidentemente, antes nós tínhamos muitas formas de abuso de poder econômico nas eleições. Nós já tivemos uma época, por exemplo, né, de muita utilização de showmício, uma época elevada de compra de votos. Nós tínhamos muitos abusos no processo eleitoral. E há 15, há 20 anos atrás, nós não tínhamos a força da internet nas eleições. A internet é importante para as eleições, porque ela permite uma maior comunicação entre os partidos, os candidatos, pré-candidatos e a população. Mas, por outro lado, traz algumas consequências negativas, né? Então, hoje, as fake news e a veiculação de notícias falsas afetam o processo eleitoral, afetam a igualdade entre os candidatos, porque mexe na verdade. O eleitor pode ter a sua convicção manipulada através de uma notícia falsa, deixando, inclusive, de votar em um candidato A ou candidato B por conta de uma notícia falsa, né? Atribuindo aí um caso de corrupção, atribuindo algum escândalo administrativo
alguma questão, inclusive, eleitoral, e ser aquela notícia falsa. Se sai uma notícia falsa, por exemplo, na sexta, no sábado da eleição, e ela consegue ter uma propagação enorme e aquele candidato afetado ele não consegue esclarecer a verdade, pode ter sim uma mudança no resultado da eleição, né? Aquela notícia pode ser grave o suficiente para alterar, inclusive, o resultado do processo eleitoral. E em cidades pequenas, muitas vezes você tem eleições com resultado apertado, com diferença de 300, 400, 500 votos. Então, uma fake news na véspera pode mudar o resultado de uma eleição, porque se você mudar 200 votos, 300 votos, você vai ter uma mudança no resultado da eleição. Eu advoguei no município aqui, na eleição de 2012, que o meu cliente ele ganhou a eleição com 4 votos. Imagine você. Nossa, notícias falsas realmente muda, né? Muda realmente essa questão realmente do candidato, né? E assim, a legislação eleitoral, ela prevê o abuso de poder econômico ou o uso indevido dos maiores meios de comunicação, como as causas de cassação de mandato. Você até falou um pouco, né, que se realmente há possibilidade de cassação de mandato do candidato, né? Mas, do seu ponto de vista, a legislação eleitoral prevê o abuso de poder econômico e o uso indevido dos meios de comunicação como causa de cassação de mandato? Sendo assim, podem as fake news ensejar a cassação de mandato? Sim, Pode sim, como eu falei. Veja só, o problema, na minha visão, não está na legislação. Nós temos uma Constituição Federal que é, em termos de textuais, perfeito, com diversos direitos, com regramentos, inclusive para o âmbito das eleições. Nós temos uma lei complementar 6490 que trata da questão do abuso de poder político, econômico, uso indevido dos meios de comunicação. Nós temos uma legislação ordinária aí do âmbito da lei das eleições, resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que traz muitas previsões normativas para combater o ilícito eleitoral. O que me preocupa é justamente a estrutura da justiça eleitoral para se combater os ilícitos eleitorais e para se combater a própria fake news. Imagine você, eu tenho aqui no interior da Bahia algumas zonas eleitorais que abarcam 3, 4 municípios e nós temos 2 servidores à disposição de uma zona eleitoral. Qual a capacidade de trabalho e qual a capacidade humana de 2 pessoas poderem cuidar de 4, 5 municípios, às vezes juízes que estão ali apenas substituindo. Então, há uma dificuldade de estrutura também da própria justiça eleitoral. Então, o que eu acho que nós temos que investir mais é a estrutura da justiça para poder se combater o ilícito. Em termos de legislação, nós temos uma legislação bem avançada, que muitas vezes, como eu disse lá atrás, trata o eleitor como vítima, né? Limita muito a liberdade de ação nas eleições. Muito bacana. Nossa, passando muito rápido nessa live. Nós temos 10 minutos só. Pois é, já está perto. Já falta... Eu digo, nossa, o tema é tão assim, tão né, gostoso de se trabalhar, que eu digo assim, é importante, né, nos tempos de hoje, tentar combater achar uma solução para as fake news. E assim, doutor, você quer que eu abra os comentários? Eu abri os comentários aqui, né? E se o senhor quiser já... que a gente tem apenas o quê? 8 minutos, né? Você pode ficar à vontade. Eu quero lhe agradecer. Se alguém também tiver alguma pergunta aí, pode ficar à vontade. Quero lhe agradecer, lhe parabenizar também, que eu sei do seu cuidado para poder participar dessa live. Agradecer a ESA aqui da Bahia, agradecer a vocês também de Goiás e dizer que foi um prazer estar conversando sobre eleição. Eu sou apaixonado por política, apaixonado por direito eleitoral e estou ansioso, inclusive, para essas eleições. Já está sendo um momento bem atípico de adaptação
para a advocacia eleitoral, um momento de adaptação para a sociedade. E eu tenho certeza que a Justiça Eleitoral, mais uma vez, vai demonstrar a sua capacidade de realizar eleições limpas, eleições que possam orgulhar toda a sociedade brasileira. Eu tenho um carinho ainda mais especial pelas eleições municipais, porque, como eu disse, as pessoas vivem nos municípios, as pessoas precisam de saúde nos municípios, as pessoas precisam de educação nos municípios, as pessoas precisam de lazer nos municípios. Eu sei que a União, os estados têm uma importância constitucional, uma importância administrativa muito grande, mas as prefeituras municipais estão ali lado a lado da população, então é importante que nós tenhamos processos eleitorais que reflitam a realidade, que reflitam a vontade popular, sem interferência de abuso de poder político, econômico, uso indevido dos meios de comunicação, ou seja, é um processo eleitoral autêntico para poder justamente eleger aquele candidato ou candidata que represente o povo. Eu acho que essa deve ser a nossa premissa no âmbito eleitoral e essa deve ser nossa premissa também no combate à utilização das fake news. Ótimo, doutor. Assim, eu quero também aqui agradecer, né, a todos que participaram conosco, né, nessa live de hoje. E o nosso obrigado aqui da ESA Goiás, doutor, por o senhor ter aceitado esse imenso conhecimento gratificante, né, participar dessa live com o senhor. Muito obrigada, né, e espero que passe essa pandemia e a gente se encontre por aí nos presenciais, né? E eu tenho aqui só agradecer ao senhor e agradecer a todos que participaram conosco. Mais uma vez, obrigado também a todos que participaram, a você, a todos os amigos de Goiás, ao pessoal da subseção aí de Valparaíso. E como você disse, eu espero que tudo isso passe e em breve a gente possa se encontrar em diversos eventos jurídicos da OAB de todo o Brasil. A advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil tem um papel fundamental nesse momento de dificuldade que estamos vivendo. E eu me orgulho de ser advogado, me orgulho de participar da OAB e me orgulho de uma instituição que foi tão importante no processo de redemocratização do nosso país. Então, eu espero que tenhamos eleições que orgulhem toda a nossa sociedade, tá bom? Um abraço, um beijo no coração de todo mundo. Fica com Deus. Fica com Deus também, doutor. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Tchau.